intensa do Ciro Gomes por todo o Brasil. A gente agradece, viu, Ciro, a sua participação aqui no programa Voz Metropolitana para a macro-região de Ribeirão Preto. Nós estamos ao vivo e em rede para duas rádios, 94,9 FM, Rede Fé em Ribeirão Preto e Total FM 106.1 em Sertãozinho. De Ribeirão e Sertãozinho para mais de 80 cidades da nossa região metropolitana e para o Brasil inteiro através da nossa multiplataforma de rádio com imagem. Vocês podem acompanhar a entrevista de Ciro Gomes, facebook.com/lincoln.fernandes e nas páginas oficiais da Rede Fé e da Total FM. Ciro, muito obrigado por falar conosco. Bom dia, tá tudo bem aí, Ciro? Bom dia, Lincoln. Um forte abraço a você e a todos os meus irmãos, minhas irmãs, gente querida de Ribeirão Preto, de toda a região. Eu sei que vocês estão conectados aí em mais de 50 cidades, multiplataformas. Eu tenho muito prazer em falar a todos vocês. Pouca gente sabe, mas quando eu falo para São Paulo, para o interior de São Paulo, eu estou falando para as minhas origens, né? Eu nasci em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, embora tenha sido criado no Ceará. É verdade. Nasceu ali no Vale do Paraíba, não é isso? Em Pindamonhangaba, em Pinda, ali pertinho quase aos pés da Serra da Mantiqueira, não é isso, Ciro? Isso, vizinho, pertinho da nossa Aparecida do Norte, onde está a nossa padroeira. Ciro é paulista. Para ainda mais. E, naturalmente, muitos pré-candidatos se postulando ao cargo nesse momento de reta final. Agora, para orientar os eleitores e eleitoras, como eles podem identificar e diferenciar, separar aqueles que apresentam, neste momento, projetos de país para poder separar de quem apresenta projetos de poder, ou para chegar ou para se manter? Olha, Lincoln, primeiro fazer com que a eleição não seja um jogo de paixões e ódios. É natural que a política desperte paixões e desperte ódios. Mas a gente precisa, todos os candidatos precisam ser forçados a vir para discutir com o povo aquilo que interessa. E o que é que interessa hoje? Entender qual é a causa dessa profunda e continuada crise que vem acontecendo no Brasil desde 2014. É importante que a gente se lembre, quando é que começou a tragédia brasileira? Começa ali em 2014, com erros gravíssimos de condução da política econômica e com a percepção desvendada pela Operação Lava Jato, com todos os seus graves defeitos, né, de que a corrupção no Brasil foi transformada numa ferramenta central do modelo de governança, do modelo político que administra o nosso país desde então. Então, veja, entender a causa do problema é a primeira providência para que a gente ache as pistas da solução. E a grande questão agora é também fazer das eleições, ao invés de um jogo de barulho, de musiquinha, etc., que é normal, mas fazer um esforço para que a gente obrigue todos os partidos, todos os candidatos, além de dizer qual é a causa do problema, dizer o que é que pretendem concretamente fazer para resolver os dramas econômicos e sociais e políticos brasileiros, que são hoje a maior crise da nossa história. E aí você vai ter algumas clarezas. Depois que você conseguir um bom diagnóstico e conseguir que todos debatam as boas soluções, trata-se de ver se o camarada não está mentindo. E aí como é que você faz para ver se o camarada não está mentindo? Tem algumas pistas. Uma é ver o que ele andou fazendo no passado. Então, quem se apresentar hoje falando contra a corrupção e não tiver uma vida limpa, provavelmente está enganando as pessoas, como é o caso do Bolsonaro, não é? Que veio para enfrentar a corrupção generalizada do PT e, infelizmente, nós estamos vendo aí, estão roubando até na vacinação, entregou o Brasil a esse grupo de partidos políticos corruptos, que a imprensa chama de centrão, e isso a gente precisa olhar. Então, veja, diagnóstico. Qual é a doença que está acontecendo com o Brasil? Eu acredito que é o modelo econômico e o modelo de governança política. Qual é a solução? O Brasil precisa de um novo projeto nacional de desenvolvimento que mude a prioridade da especulação financeira para o apoio à produção, ao trabalho. O objetivo: emprego, 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 educação, ciência, tecnologia e enfrentamento da violência. Isso aqui é um resumo bastante telegráfico daquilo que é um projeto que eu estou defendendo e que, no meu caso, está num livro, né, que pode ser acessado por qualquer pessoa na internet. Ele está em PDV, em PDG e tal. Então, veja, e a biografia, de onde é que você veio? Onde é que você estava? Se você é contra a corrupção, você já foi processado, já andou na cadeia
Não é possível que a gente não seja capaz de fazer isso. Deus vai iluminar e o Brasil vai achar o caminho. Ciro, você acredita em algum fato novo? É claro que a gente tem sempre um episódio, não vou nem dizer a cada dia, mas a cada 5 minutos a gente tem algo a comentar no que diz respeito ao cenário eleitoral no país. Mas você acredita em algum fato novo que seja relevante e que possa mudar os rumos da eleição? Nós temos já algumas pré-candidaturas, né, posicionadas. A sua é uma das primeiras, né? É uma situação irreversível. Você é um pré-candidato, isso já foi colocado pelo presidente do partido, o Carlos Lupe, presidente do PDT. Você acha que nesse período aí de 11 meses, algo novo possa acontecer que seja relevante no que diz respeito aos destinos da nação? Pode acontecer muita coisa. Veja, primeiro, o Bolsonaro pode não ser candidato. Na medida em que ele se desmoraliza e todas as simulações de pesquisa, com seus defeitos e qualidades, mostram que ele será derrotado por mim, será derrotado pelo Lula, será derrotado por qualquer um que aparecer como candidato, pode acontecer perfeitamente, isso não é nem improvável, é uma possibilidade muito grande, de que ele desista da candidatura ou que não se apresente como candidato, e aí já o quadro muda completamente. Mas pode acontecer muitos outros fatos. O Lula está dizendo para o povo que foi absolvido, porque o Sérgio Moro trocou os pés pelas mãos, fez tudo errado. Eu cansei de avisar que aquilo ia dar inulidade, mas o Lula não foi absolvido. Eu sei que muitos ouvintes aí que estão me ouvindo se surpreenderão quando eu disser isso. O Lula não foi inocentado. O que o tribunal fez, é uma coisa muito exótica, foi apenas dizer que o julgamento do Lula não devia ter sido em Curitiba e devia ter sido feito em Brasília. Quando ele diz isso, o processo é anulado. Não é que ele foi absolvido, eles mandam começar tudo de novo. E isso vai começar tudo de novo. Claro que tem aí os prazos, o advogado mete processo de todo jeito, a gente sabe que quem tem dinheiro no Brasil acaba escapulindo da justiça e tal, mas quando o povo quando for avisado de que o Lula começou tudo de novo, e também isso é um fato muito importante, porque isso volta para nós aquela agonia de 2018. O Lula mentindo que era candidato de dentro da cadeia, lança o Haddad e depois a gente viu o que aconteceu, produzir a eleição do Bolsonaro, porque a grande força dominante naquela data era a revolta do povo com a crise econômica mais grave da história do Brasil e com a corrupção levada ao centro do modelo de poder que o Lula patrocinou no país. Na medida em que todo mundo souber que isso vai voltar a ser avaliado, apurado, também é um fato importante que vai acontecer. Então esses dois fatos eu acho relevantes, mas alguns outros fatos menores também terão grande relevância. Começa, por exemplo, em abril. Abril é o prazo final de filiação. Nesse momento que nós estamos conversando, Lincoln, o Bolsonaro não pode participar das eleições porque não está afiliado a nenhum partido. Então você veja como as coisas são. Ele vai se filiar, não vai se filiar? Enfim, é uma coisa que a gente não sabe. Em abril, o Moro vai ser filiado, não vai ser filiado? O Datena vai se filiar ou vai mudar de partido, não vai? Tudo isso só vai ser definido em abril. E depois, entre abril e julho, nós vamos ter aquela fase em que tem as alianças. Então, as alianças, as convenções, a escolha, a homologação, a oficialização dos candidatos só acontece em julho. E ali é que os políticos se acertam. Dali vai sair, por exemplo, quanto tempo de televisão cada candidato vai ter. Então, é preciso ter paciência, não é? Disciplina, humildade e, mais do que tudo, não deixar que os ódios, o barulho e as paixões impeçam o povo, nós todos, de obrigar todos os candidatos a apresentar sua compreensão das razões do problema brasileiro, porque tanto desemprego, porque tanta fome, porque tanta violência, porque tanta miséria, e identificar como é que ele pretende resolver, de onde é que vem o dinheiro, para a gente fazer um debate diferente desses que a gente vota no Bolsonaro para se livrar do Lula, e agora muita gente querendo votar no Lula para se livrar do Bolsonaro. O país não aguenta mais isso. Nesse período, Ciro, e a gente ainda passa, né, por uma pandemia, não terminou, você acha que o eleitor brasileiro está mais experiente, faz uma leitura melhor? Eu vejo em alguns momentos a população apaixonada por política. E esse cenário da pandemia fez com que os políticos se tornassem protagonistas. Nós não tivemos shows, pararam os campeonatos de futebol, suspendeu-se gravação de novela. Então os políticos se tornaram os grandes protagonistas. Você acha que o eleitor vai para a urna mais experiente ou com uma leitura mais esclarecida daquilo que se apresenta como disputa eleitoral em 22?
Olha, Lincoln, o nosso povo está tão machucado, tão sofrido, que pode acreditar a maturidade, sabe? O sofrimento foi uma lição muito amarga para todo mundo. As pessoas estão percebendo que a política faz a diferença literalmente de vida ou de morte. Quando a gente tem uma pandemia, né, em que, por exemplo, 2/3 dos restaurantes não vão reabrir, fecharam. E você podia ter resolvido uma parte importante disso com política, com crédito. Anunciaram o crédito do Pronamp e o crédito ficou confinado a meia dúzia de amigos do rei e ninguém conseguiu capturar o dinheiro. Então, a diferença da vida ou da morte, né? Faltou oxigênio em Manaus. Isso a gente viu claramente. O Brasil entrou no fim da fila da vacina. Agora nós estamos vendo na CPI que foi a política, corrupção. Então, de fato, a lição é tão amarga, tão doída, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista das mortes que nós temos. Porra, você imagina 605 mil famílias e amigos, etc., enlutados. Eu mesmo perdi aqui uns 30 amigos e parentes e tal. Tudo isso trouxe para nós uma amargura muito grande. O importante é transformar essa amargura num esforço esperançoso de construir a virada que o Brasil precisa. Ciro, você falou há pouco, né, ainda diante desse cenário, muita gente votou no Bolsonaro para se livrar do Lula e agora quer votar no Lula, né, para poder se livrar do Bolsonaro. Aí vem o termo, né, que é um dos mais falados no Brasil, chamado terceira via. Independentemente de quem seja a chamada terceira via, e aí eu faço uma observação aqui, quero ouvir a sua opinião. O próprio termo terceira via não coloca, mesmo que involuntariamente, uma situação de que o eleitor, ao invés de escolher, tenha que se contentar? O termo melhor não seria, ou não representaria algo mais completo? Chamar essa alternativa de melhor via? Olha, Lincoln, sem nenhuma dúvida, porque veja uma coisa. Isso é um exercício preguiçoso da grande mídia. Claro que a gente não pode se queixar disso, porque a grande mídia, a gente não precisa obrigá-la a fazer um tratado de ciência política. Então elas acham ali um termo preguiçoso para dizer o seguinte: são os eleitores que não querem nem o Lula nem o Bolsonaro, como é que a gente vai chamar aqui? E aí alguém preguiçosamente chamou de terceira via e o efeito manada todo mundo está repetindo. Mas isso é um equívoco muito grosseiro, como você está revendo, porque as pessoas são diferentes. De fato, as pessoas são diferentes. A gente não pode comparar o Lula com o Bolsonaro sob o ponto de vista de pessoa, né? O Lula é um ser humano, o Bolsonaro, para mim, é uma pessoa cruel, perversa, que não tem apreço. O camarada e com a responsabilidade do presidente da República, numa hora dessa, dizer que a vacina causa AIDS é de uma irresponsabilidade criminosa, não é? Diante de um povo que já está tão machucado, e a gente só vai encerrar o efeito estratégico grave na economia e nas mortes dessa pandemia na hora que a gente atingir 80% de vacina com todo mundo com a segunda dose. Nós estamos com 51%, Lincoln. E o presidente da República, ao invés de ajudar a fazer isso, ele não só não dá os exemplos, atrasa a compra da vacina, briga com quem produziu vacina, mas agora, ontem, anteontem, foi tirado do ar. Isso é uma coisa muito grave. Você imagina o Facebook e o Instagram tirar uma live minha do ar, porque eu andei mentindo, eu morreria de vergonha para nunca mais botar a cara na rua. Pois bem, tiraram hoje o Instagram e o Facebook, tiraram a live do Bolsonaro, presidente da República do nosso país, foi tirado do ar porque foi dito um mentiroso, internacionalmente denunciado por conta de uma gravidade dessa. Então, repare, a gente tem que separar uma pessoa da outra, ok. Mas o modelo econômico, o irmão que está me ouvindo, você pode simpatizar com quem você quiser e eu respeito com a maior humildade, mas deixa eu lhe falar, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra. O problema do Brasil não é Chico, Maria ou Manuel, acredite em mim. O problema do Brasil é o modelo econômico e o modelo de governança política. E o Lula e o Bolsonaro praticam rigorosamente o mesmo modelo econômico. Se você tiver dúvida, olhe na internet. Tripé macroeconômico, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, que são coisas para a gente explicar para o povo. Mas agora, para a pergunta do Lincoln, é só lhe explicar que o que está acontecendo, que destruiu o Brasil, era a economia que mais crescia no mundo. Nesse meu livro, eu sou um pesquisador, além de lutar na política, eu sou professor da universidade. O Brasil, entre 1930 e 1980, era o país que mais crescia no mundo. Entre 80 e 2010, o Brasil caiu de 7% para 2,5% de crescimento. Mas veja o que está acontecendo hoje no Brasil. Entre 2010, PT na veia, Lula mandando, e 2020, o Brasil cresceu 0%.
Toda a nossa tragédia vem disso, porque quando a gente não cresce, o bolo fica do mesmo tamanho e nasceram 20 milhões de brasileiros, todos precisando comer, estudar, trabalhar, se vestir, produzir, não é? E nós não damos oportunidade para ninguém. Então a luta pelo pão fica cada vez mais selvagem no país, que quando o Lula terminou, 5 brasileiros acumulavam a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Então veja, é o modelo econômico. E o modelo de governança política, se a gente não acordar, irmão, meu irmão, pelo amor de Deus, preste atenção. Você está vendo aí, o Roberto Jefferson é um cara que está preso porque ele defendeu o Bolsonaro de forma agressiva, ameaçando as autoridades do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o Roberto Jefferson fez o discurso de defesa do Collor. Percebe, lá atrás, o Roberto Jefferson aparece no governo do Lula, naquele escândalo do Mensalão, roubando, porque o Lula deu para ele os Correios para roubar. Então veja, muda tudo para não mudar nada. Então, se a gente não colocar em debate o modelo econômico, que só privilegia a especulação financeira, quem produz e trabalha nesse país só leva nas costas, e o modelo de governança política, que deu à corrupção, à fisiologia, o centro do comando do país, a gente não vai achar a pista para sair disso. Todos os números brasileiros. Então, não é terceira via, nós estamos precisando discutir uma mudança de rumo estratégico no Brasil. E é isso que eu estou pedindo, volto a dizer, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra, porque o povo brasileiro não aguenta, não resiste mais. Eu não estou falando só do povão pobre, não, brinco. Nós temos hoje 15 milhões de desempregados, 6 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego, 40 de cada 100 brasileiros estão trabalhando hoje na mais precária informalidade. E sabe o que é a informalidade? É uma jornada semanal de 60 horas, o cara levar para casa R$ 2.000, sem nenhuma proteção de nada, nem do salário mínimo, nem de hora extra, nem de férias, nem de licença paternidade, nem licença maternidade, e pior de tudo, porque hoje a gente tem que viver e está tudo certo, a gente até acha que levar 2 pilas para casa numa situação dessa já é um privilégio. Mas e quando chegar a doença e a velhice? Quando chegar a insegurança de não poder mais trabalhar? Quem vai sustentar? Nós não estamos falando de uma minoria, nós estamos falando da esmagadora maioria da força de trabalho do Brasil que está caminhando para um país sem proteção na velhice. Tudo isso é o que nós temos que discutir. O Ciro, em cima disso, vem aí o Auxílio Brasil, esse pagamento de R$ 400 a 17 milhões de famílias e também uma ajuda para os caminhoneiros autônomos. Aliás, os próprios líderes da categoria estão chamando esse auxílio de esmola. Para você ter uma ideia, uma viagem de caminhão entre Ribeirão Preto e São Paulo, uma viagem, são 300 quilômetros de distância, custa a uma empresa R$ 1.650. Então esses R$ 400 não significam absolutamente nada e os próprios caminhoneiros estão protestando contra isso. Nós fizemos uma enquete aqui em cima do Auxílio Brasil e fizemos uma pergunta ao nosso público aqui na região de Ribeirão Preto, ponderando a seguinte situação. Ao furar o teto de gastos, ou seja, colocando em risco o equilíbrio das despesas públicas para pagar o auxílio de R$ 400, o governo federal, através do presidente, age de que maneira? Colocamos 3 situações. Primeira, irresponsabilidade fiscal. Segunda, pretensão eleitoral. E terceira, o presidente abriu o coração e está pensando nos mais pobres. O resultado da enquete foi esse aí, ó, foi uma rápida enquete. Pretensão eleitoral, 58% é o que o nosso público aqui acabou votando em cima das intenções do governo federal. Você acha que o governo federal está buscando o melhor caminho? Fosse você o presidente, o que faria, Ciro? Lincoln, primeiro veja como pula, por qualquer olhar que a gente olhe, a verdade da minha palavra de que, sendo pessoas diferentes, o modelo econômico e o modelo de governança política é o mesmo. O que o Bolsonaro está fazendo? Está turbinando o Bolsa Família que o Lula fez. Então você, na grande, por cima da mesa, você paralisa a economia, destrói a agricultura, destrói a pecuária, destrói, importando trigo, importando álcool, você destrói os empregos, destrói o salário e por baixo da mesa você cria um Bolsa Família. Olha, o que bota uma nação para frente é o trabalho decentemente remunerado, é a produção. Claro que num país em que 130 milhões de pessoas hoje vão comer menos do que precisavam comer e 20 milhões vão passar fome, a gente não pode deixar de ajudar. Mas essa ajuda não pode ser isso que o Lula e o Bolsonaro transformaram, que chega em véspera de eleição, achando que o povo está tão vulnerável, tão fragilizado, tão sofrido,
que comprar uma metade de uma cesta básica por mês é aquilo que o país vai dar para essas pessoas que nós deixamos no desemprego, no desalento, na precariedade da relação de trabalho, etc. Então, veja, evidentemente que nós temos que ter uma política social compensatória no Brasil, enquanto o país não achar o caminho do desenvolvimento, do crescimento econômico, da geração de emprego, da oportunidade de trabalho e da decência do salário, da remuneração e das políticas públicas, de saúde, de educação, para tirar o peso, inclusive, da classe média, do plano de saúde, da mensalidade escolar, que é tudo que eu tenho, né, pensado, projetado para o Brasil e que é a prática que a gente exercita aqui no Ceará, que eu não ofereço senão como exemplo daquilo que eu estou dizendo, porque não adianta eu falar isso se eu não tiver na condição que eu tive de oportunidade, como provar que é possível fazer isso no concreto. Então repare uma coisa, o que é que o Bolsonaro está fazendo? Está preocupado com os pobres? Claro que não está preocupado com os pobres. Por quê? Porque a política de preço da Petrobras, Lincoln, é um exemplo também muito prático. Ela não começou com o Bolsonaro, ela começou com o Michel Temer, que o Lula trouxe para o poder. Desculpa eu dizer isso, mas eu estou dando elementos para a população pensar um pouco. O Michel Temer não se elegia deputado federal em São Paulo, virou vice-presidente da República e depois, pelo impeachment da Dilma, virou presidente da República. Mas quem botou ele nessa linha de sucessão foi o Lula. E as imprudências do Lula, e a irresponsabilidade do Lula, e o apetite ao poder que o Lula tem, que é uma coisa que só tem ele. De 89 para cá, toda eleição é o Lula ou quem ele manda. E se a gente não entender isso, desculpa, não tenho prazer nenhum em falar, mas a gente precisa entender isso. Aí o que é que acontece? O Michel Temer troca a política de preço da Petrobras e dolariza, ou seja, ao invés da gente cobrar do povo brasileiro, dos motoristas de caminhão, de aplicativo, o preço que custa produzir a gasolina e o óleo diesel aqui em real, eles estão cobrando em dólar, pelo preço que nós teríamos se fosse vender o petróleo no estrangeiro. E aí essa montanha de dinheiro vira tudo lucro, e eles ao invés de pegar esse lucro e investir para gerar emprego no Brasil, eles estão distribuindo esse lucro tudo para uma minoria de poderosos, que são 2.000 pessoas. E esse é concreto, esse é objetivo. Então, quem está apanhando no gás de cozinha, no óleo diesel, no querosene de aviação e na gasolina, está apanhando por razões de política. E qual é o compromisso nosso? Botar isso em debate, porque quando eu digo isso, quem está ganhando bilhões de reais, que é uma minoria, mas muito poderosa, vai lutar muito contra mim. Mas eu acredito que a inteligência do povo é capaz de entender. Então, eu chegando na presidência, eu troco a política de preço da Petrobras. E no dia seguinte, a Petrobras vai continuar uma empresa bem administrada, lucrativa, mas a Petrobras vai faturar e cobrar em real e não em dólar, porque o nosso povo ganha em real. A Petrobras produz em real. Não tem nenhum sentido eu cobrar em dólar e transferir isso como um lucro exorbitante para o povo. Não. Qual é a solução da política econômica do Lula e do Bolsonaro? Cria uma bolsa. Uma bolsa não sei de quê. Então, os estudantes, vamos pegar de novo, a mesma coisa. Hoje, o Brasil tem o maior conglomerado de educação privada, a maior empresa de educação privada do mundo. Quando é que ela nasceu? Nasceu com o Lula, que criou o FIES, tirou 40 bilhões de reais dos cofres do governo, ao invés de abrir universidade pública gratuita, passou para o empresário privado, ficou riquíssimo, e no meio do caminho deixou a garotada brasileira devendo, no começo da vida, 70 mil reais que não vai poder pagar. E aí está aí 63 milhões e 700 mil pessoas com o nome sujo no SPC, não é? Humilhados, pensando que a culpa é individual de cada um, quando é uma política pública errada que se fez. E esses índices, né, de negativação dos nomes, eles cresceram inevitavelmente, inclusive em centros mais ricos, né, em grandes economias, como aqui no estado de São Paulo. Ciro, é possível mesmo, e você vai fazer isso, tirar esses 62 milhões de pessoas do Serasa? É perfeitamente possível. Qualquer pessoa pode olhar no Google, porque isso é uma nova escravidão, Lincoln. E os bancos cuidam de fazer uma propaganda para desmoralizar quem bota luz no assunto. E veja, eu tenho experiência de fazer isso todo mês aqui no Ceará. E não é milagre nenhum, deixa eu explicar para as pessoas. Quando a pessoa faz um crediário, ela contrata em média 600, 700 reais. Aí ela pica isso em 20 vezes, em 30 vezes, já pagando juro. E aí começa a pagar as prestações, paga uma, paga duas, paga três, quando chega na quarta, ela tem uma crise, perdeu o emprego, perdeu a renda, o filho adoeceu, tem que escolher de pagar comida ou pagar a prestação, ela atrasa. Quando ela atrasa, as letrinhas pequenininhas que a gente não lê dos contratos,
mete juro, multa, taxa de permanência, e aqueles R$ 600 vira R$ 1.700, R$ 1.800, R$ 2.500, e a pessoa então perde completamente a condição de pagar. O Serasa, meu irmão, se você tiver dúvida, ele não deixa a população entender o assunto por isso, para fazer zoada, desmoralizar o carteiro, para você não ler a carta. Mas se você estiver duvidando, entre no Google e veja leilão do Serasa. Então o Serasa faz de vez em quando, todo mês faz um leilão. O Serasa, o cidadão avulso, sem proteção de ninguém, vai lá e consegue um desconto de 90%. Então se eu pegar R$ 2.000 e dar um desconto de 90%, eu desconto 1.800, sobra 200 para pagar. Agora imagine o governo ajudando, botando o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, os bancos públicos, né? E estimulando os bancos privados através de um leilão. Quem der o maior desconto, o governo vai financiar o saldo. E aí eu pego o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e financio o saldo. Eu pego os R$ 200, pico em 10 vezes, fica R$ 20 a prestação. R$ 20. E eu faço um programa de educação financeira para que a população não caia de novo no conto de não saber o que é juro, o que é multa, o que é juro composto, essas coisas que a população, como vítima, não tem direito, não tem tido o direito de saber. Meu irmão, funciona. E eu não faço isso por demagogia ou por caridade, não, Lincoln. A proposta é pelo seguinte: o país precisa desesperadamente voltar a crescer. E de onde é que vem o crescimento econômico? A maior parte do crescimento econômico vem do consumo das famílias. E ninguém precisa ser grande economista para entender. Se as populações, as famílias consomem mais, o comércio vende mais. Se o comércio vende mais, contrata mais gente e encomenda mais da indústria. Se a indústria recebe mais encomenda, contrata mais gente para produzir mais e compra mais matéria-prima. Assim a economia cresce. Então, se eu quero dizer que eu vou fazer a economia sair do zero, 10 anos sem crescer, 6 anos de PT, Lula, 2 anos de Michel Temer, que o Lula botou lá, e 2 anos de Bolsonaro. Por isso que eu estou dizendo que é Chico, Manel, Maria, não interessa. Olha aí o modelo econômico. 10 anos o país cresce zero. 6 anos de PT, Lula, 2 anos de Michel Temer, que o Lula botou, e 2 anos de Bolsonaro. Se a gente não olhar isso, nós não vamos entender a doença. Se a gente não entender a doença, meu irmão, fica muito difícil, para não dizer impossível, fazer o remédio. Então o que eu estou dizendo, reestruturar o passivo, a dívida das famílias, é uma necessidade grave, inadiável, para pensar em retomar o desenvolvimento brasileiro. 8h26, Ciro, eu sei que sua agenda é corrida, mas eu tenho... Pois não. Vou lhe dizer, a mesma coisa vale para as empresas. Nesse momento, meu irmão que está me ouvindo, 6 milhões de empresas no Brasil, que empregam uma média de 4 pessoas, uma pela outra, dá 24 milhões de empregos que estão com a faca no pescoço porque estão no Serasa. O Serasa é o SPC das empresas. Eu estou com um programa também de refinanciar a dívida dessas empresas mediante um programa de manutenção do trabalhador com carteira assinada e de um plano de investimento. Tudo pensado, estudado, que é difícil da gente explicar, mas não adianta a gente ficar discutindo, sabe, que a culpa do Manel que está aí, da tragédia toda, se a gente não fizer propostas práticas, concretas, dizer como é que faz, de onde é que vem o dinheiro, enfim, que é o que eu estou tentando, volto a dizer, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra e abra o coração da nação brasileira para a gente discutir fraternalmente como a gente reconcilia essa grande nação, encerra esses ódios, sabe, liberta o Brasil dessa bola de chumbo que o Lula e o Bolsonaro representam, amarrando a gente no passado, e olha o futuro com esperança. E vou falar uma coisa para você, Ciro, as pessoas e as empresas, elas ficam reféns do Serasa, que muda o score a cada dia. E aí a pessoa, para não ficar negativada, deixa de comer para poder dignamente manter o nome limpo. Então as pessoas ficam reféns daquele terrorismo, né? Que é o score alto, o score baixo, acaba controlando a sua vida. Ô Ciro, eu tenho muitas perguntas aqui, trazendo a discussão para o Estado de São Paulo. Se você me permite, inclusive os funcionários públicos do Estado sofreram um duro golpe na semana passada, né? Onde tiraram os direitos até de policiais militares, de bombeiros e tudo mais. E eu tenho uma pergunta aqui de funcionários que representam aqui a categoria dos trabalhadores na saúde. A colocação é a seguinte: os trabalhadores da saúde têm a todo momento sido chamados de heróis. Trabalham incansavelmente, ainda trabalham na pandemia. Os servidores públicos levaram, como eu disse, um grande golpe nos seus direitos aqui no estado de São Paulo. Acabaram com a aposentadoria especial sem limites de idade, prejudicando muito quem trabalha em áreas insalubres principalmente.
qual a sua política, seu projeto para valorização desses profissionais da saúde? E aí, respondendo à saúde, a gente já estende para todos os outros funcionários do Estado, policial militar, salário aqui vai congelar, bombeiro, tiraram direito de policiais militares, de bombeiros, de cozinheiros, de professores e funcionários da saúde. Para os funcionários públicos, qual a resposta, Ciro? Lincoln, eu falo para São Paulo dizendo sempre o seguinte: o centro da crise brasileira é São Paulo, é aí onde se mais fechou indústria, é aí onde se mais fecharam pontos de comércio, né, sabe, a violência, essas coisas todas. O centro da crise brasileira é São Paulo. Porém, a saída da crise brasileira passa necessariamente por São Paulo, porque São Paulo é a locomotiva. São Paulo é onde está a mais qualificada classe empresarial, a mais qualificada classe sindical, aonde estão os intelectuais, onde estão os cientistas, concentradamente é São Paulo. Por isso é muito importante que a gente reflita sobre São Paulo, porque falando em São Paulo a gente está dando a pista da saída esperançosa que eu tenho com o Brasil. Então veja, o serviço público ele tem que ser entendido como que ele é. O serviço público é, num país como o nosso, um lugar de empregar pessoas, como no mundo inteiro. Não é? O serviço público é um lugar de empregar pessoas, qualificar um emprego para gente qualificada, que assuma o emprego sem favor de político, pelo concurso público, já começo a responder as coisas. Mas o serviço público também é, e tem que ser entendido importantemente como tal, renda para o povo. Porque, veja, quem não pode pagar plano de saúde só tem a saúde pública. E sabe quanto é, Lincoln? 87% do povo de São Paulo. 87 de cada 100 moradores de São Paulo não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Precisam, para a vida ou morte, do sistema de saúde pública. Não é? Educação pública de qualidade para o filho do trabalhador e da pequena classe média, que não podem pagar mensalidade escolar, é renda indireta para o povo. E é a única saída para mudar de verdade, estruturalmente, a desigualdade perversa, que é a pior do mundo, que persiste entre nós brasileiros. E, portanto, seja porque é um lugar de emprego importante. Você tem uma ideia, a Polícia Militar de São Paulo tem 150 mil pessoas, entre homens e mulheres, 150 mil pessoas trabalham. Então, só isso, você imagina, se você tivesse uma indústria no Brasil que contratasse 150 mil pessoas, você imagina a quantidade de incentivo, de rapapé, de bajulação que a gente fazia, como a gente faz, sabe, refis, etc. Mas uma empresa, vamos lá, botar aqui entre aspas, que contrata só na PM de São Paulo 150 mil pessoas, é tratada a chute, a pontapé, a desprestígio, a desmoralização. Pega o mau exemplo, que infelizmente existe no serviço público, né, do funcionário corrupto, do funcionário que trata mal a população, e extrapola, negando aquilo que é a evidência da esmagadora maioria, que, por exemplo, o Lincoln, eu rio para não chorar, um professor de São Paulo ganha R$ 2.400. 2.400. O Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil, paga o piso salarial e São Paulo não paga o piso dos professores. O piso da enfermagem, por exemplo, nós estamos lutando no Congresso Nacional, não é? A turma do PSDB de São Paulo é contra. Compreende? Agora vamos raciocinar juntos. Qual é a razão de alguém botar na lei, no mundo inteiro, uma aposentadoria especial para quem corre risco de vida trabalhando? Vamos lá, eu sou um burocrata e o meu trabalho é chegar às 8 horas da manhã, abrir a minha gaveta, abrir meu computador e ficar teclando ali pouca coisa, para não ter nem sequer lesão de esforço repetitivo, e eu tenho uma aposentadoria normal. Mas eu sou um radiologista, eu trabalho tirando radiografia do povo 50 por dia. Aquilo aí, radiação, é perigosíssima. Se o meu equipamento de proteção não funcionar direito, eu vou ter um câncer de cérebro, eu vou ter um câncer grave e vou morrer precocemente. É direito que eu pague aposentadoria para uma pessoa que não tem nenhum risco, para não pagar uma aposentadoria para um policial que está aí enfrentando o crime organizado, as facções criminosas de forma tão cruel e violenta, que se for identificado dentro de um ônibus com a carteira de policial vai levar um tiro só porque é policial? Então, evidentemente que a minha política é essa. Eu fui prefeito, eu fui governador e eu tenho um exemplo para mostrar. Severo. Eu não gosto de funcionário público corrupto, botei muita gente para fora, não é? Austero, eu não gosto de funcionário que trata mal a população, botei muitos mecanismos aqui de avaliação em que o usuário diz para receber prêmios e punições, né, postos de saúde, etc., e escolas que sejam bem ou mal administradas, porém, justo. E ser justo é entender que o serviço público é
a maior empresa em matéria de empregabilidade do país e a maior fonte de renda indireta para a classe média e para o povo pobre, que não podem pagar nem segurança privada, nem mensalidade escolar, nem plano de saúde. Ciro, sobre educação, eu fiz o convite a uma das maiores autoridades em educação aqui da região de Ribeirão Preto, a professora Sueli Vilela, a única mulher a dirigir a USP, a única reitora em 85 anos de história. E ela... Grande intelectual, grande mestra, e eu admiro muito. E ela vai fazer uma pergunta para você, se você nos permite, por favor. Bom dia, Lincoln, bom dia, Ciro, bom dia a todos que nos acompanham. Eu sou Sueli Vilela, ex-reitora da Universidade de São Paulo. Ciro, é uma satisfação poder falar com você nesta oportunidade. Nós vivenciamos nos últimos 19 meses uma pandemia que trouxe grandes desafios ao Brasil. Estamos vivenciando altos índices de desemprego, de inflação, de desigualdades sociais. Portanto, os desafios são muitos. Eu vou fazer a você, Ciro, uma pergunta direcionada à educação, sabendo do seu conhecimento, comprometimento e defesa por uma educação de qualidade. A avaliação internacional dos jovens de 16 anos, feita em 2018, mostrou um baixo desempenho escolar em ciências matemática e leitura. 68% dos jovens brasileiros apresentaram um nível básico mínimo de proficiência em matemática, 55% em ciências e 50% em leitura. É importante destacar que essa avaliação de 2018 foi pior em termos de desempenho do que a avaliação de 2015. Em 2020, com a pandemia, foi implantado o ensino remoto, mas apenas cerca de 30% a 35% dos nossos jovens tiveram acesso a essa modalidade de ensino. A minha pergunta, Ciro, é como superar, como recuperar o baixo rendimento escolar dos nossos jovens, das nossas crianças. Paralelamente, começou a ser implantado em 2021 o novo ensino médio. A minha pergunta é: este é o momento adequado para se implantar um novo ensino médio direcionado para o ensino profissional, uma modificação tão importante no momento em que temos um baixíssimo rendimento escolar? Ciro, muito obrigada pela sua atenção. Um abraço, até mais. Minha cara professora, muito obrigado, digo eu, pelo privilégio de poder tratar direto consigo. A senhora é respeitada por todo o Brasil, que conhece a importância dos líderes extraordinários que fazem a exceção numa média de educação que é muito, muito precária, como os números que a senhora indicou. Veja, eu também tenho pensado bastante nesse assunto, porque acho que no limite o que interessa é isso. E nós aqui no Ceará, e eu não falo isso senão para dar um lugar onde as pessoas possam conferir a palavra esperançosa que eu trago em todos os debates que eu participo, como esse que o Lincoln está me permitindo. Então, por favor, lembrem sempre que o Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil, mas hoje nós temos o que mostrar em alguns assuntos. O mais relevante de todos é a educação. Então, veja o que é que nós estamos fazendo no Ceará. Por que a educação no Brasil virou um grave problema com esses números todos? É porque o mundo mudou profundamente e a economia do conhecimento, o mundo digital, hoje pede um profissional radicalmente diferente daquele profissional que a Revolução Industrial indicou que precisávamos. Então, a pedagogia que nós temos é um aluno obrigado a decorar um enciclopedismo raso, ou seja, conhecer um pouquinho de tudo, ele não percebe a utilidade disso, não tem profundidade em nada. E o bom aluno entre nós ainda é aquele que, sob estresse, consegue recuperar ou reproduzir informação passiva. Ora, essa garotada toda tem hoje à disposição o Google. Então, informação é o que não falta para a humanidade, especialmente para o jovem. Uns óculos de realidade virtual permite a um garoto de 14, 12, 13, 11 anos de idade, né, viajar com Cabral, com Pedro Álvares Cabral nos navios do Pedro Álvares Cabral e descobrir o Brasil junto com ele. Enquanto isso, os nossos professores estão obrigados, não é culpa deles, naturalmente, a, de costas para os alunos, rabiscar na lousa que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, por acaso, em 22 de abril de 1500. Então, isto tudo é uma pedagogia que precisa ser mudada radicalmente.
Então, a pedagogia que nós precisamos hoje é uma pedagogia que retém o aluno pelo que ele interessa, o que interessa a ele. E o que interessa a ele é saber perguntar, ou seja, associar informações que já existem nesse mundo digital e, ao associar essas informações, ser estimulado a produzir uma informação nova. Para isso, não é, as matemáticas, as ciências, as linguagens da natureza são essenciais, mas a compreensão de onde eu estou, por que eu estou aqui, qual é a diferença entre eu ser brasileiro ou ser norte-americano, qual é a influência que a minha formação religiosa tem. Eu sou, inclusive, tem uma disciplina de projeto de vida, onde nós fazemos ali o esforço para qualificar valores de convivência social, valores da tolerância, do respeito à diferença, sem invadir a autonomia das famílias na questão, não é, da formação moral mesmo, da organização, da base familiar. Nós temos isso acontecendo aqui no Ceará, já para mais de 50% dos estudantes, e vamos universalizar. A minha cidade, Sobral, que tem o melhor IDEB do Brasil, é uma cidade encravada no semiárido, não é, já tem a meta para o próximo ano de universalizar da creche todas as crianças de 0 a 3 anos em creche de tempo integral até o ensino universitário, onde, por exemplo, a minha cidade tem 206 mil habitantes e tem 28 mil matrículas no ensino superior, 7 mil privadas e 21 mil vagas públicas, porque nós trabalhamos isso continuadamente esses anos todos. Portanto, a tarefa aqui é mudar o padrão pedagógico, não é? Para isso, nós precisamos reciclar, retreinar, requalificar todo o magistério brasileiro e, para isso, nós precisamos avançar por uma política federal de complementação salarial mediante esse esforço de adesão voluntária, de requalificação, retreinamento e de novos padrões de gestão escolar, ao qual nós atribuímos o êxito extraordinário que temos conseguido aqui, inclusive no PISA. Quero dizer de novo, eu só cito os exemplos do Ceará para as pessoas terem um lugar onde conferir se aquilo que eu estou falando corresponde à verdade, para que a gente saia dessa discurseira política mentirosa, que fala que é bom e barato na véspera da eleição e depois faz tudo o oposto, tudo o contrário de quando teve a oportunidade. Portanto, essa é a linha. Será, concluo, que está na hora da gente mudar? Definitivamente a resposta é não. O Brasil tem aí um gravíssimo problema, o Brasil pobre, o Brasil de pequena classe média. O que nós vamos fazer com esse ano letivo perdido? Porque a exclusão social no Brasil, a concentração de renda, a miséria, a pobreza, se desdobra em tudo. Então chega a ser quase cruel você fazer, por exemplo, uma progressão de ano para um alunado que menos de um terço teve acesso ao computador para fazer aula remota. 2/3 dos filhos dos pobres brasileiros não tem nem sequer computador ou celular de alta velocidade para poder assistir uma aula com imagem. Portanto, nós precisamos fazer aí, esse é o grande esforço que nós estamos vendo aqui, como é que nós vamos fazer para fazer um processo de recuperação concentrada do ano perdido, fazer um filtro de avaliação de quem, de qualquer forma, se aproveitou para promover de forma qualificada e salvar esse ano, não é, com o que puder fazer. Não é simples, não é fácil, porque, como a professora sabe, nós não voltamos à normalidade ainda, porque existem, por exemplo, 10 milhões de famílias no Brasil que nem sequer água encanada tem. Imagina você fazer aglomeração em um país que só conseguiu vacinar até o presente momento 51%. Portanto, essa tarefa é gravíssima e deve ser a prioridade. Como recuperar o ano perdido da esmagadora maioria dos estudantes pobres e de pequena classe média no Brasil, que não tiveram acesso às aulas remotas qualificadas, e a hora de trocar currículo, de empurrar o pobre para uma profissionalização sem a qualificação necessária, se ele quiser acessar o vestibular ou o Enem, ou o ensino superior, chega a ser cruel se não fosse trágico, como nós estamos vendo. Ciro, rapidamente mais duas questões, se você me permite, já são 8h44, eu sei que a gente extrapolou o tempo aqui, mas a entrevista boa passa... Prazer. Muito obrigado. Ciro, nós aqui no estado de São Paulo estamos sendo